Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente, ao público que nos acompanha pelo Facebook. Eu gostaria de começar por um assunto repetido e que será repetido quantas vezes for necessária. A questão do piso nacional do magistério. Essa novela, que na verdade é um filme de terror, não tem fim. É um constante e completo desrespeito com o professorado. É um desrespeito com essa Câmara, que recebeu um projeto de lei que começaria ali, abriria a possibilidade de ajustar as coisas. Quando a prefeitura percebeu que não passaria nessa casa aquilo que ela queria, imediatamente ela retirou o projeto. E está há mais de uma semana ameaçando, só ameaça, porque até agora não foi publicado nada, fazer o pagamento do piso por meio de decreto. Aí nós já temos vários problemas. Primeiro que o decreto ele não pode alterar a lei. E nós temos aspectos legais ali, que estão na nossa lei, que são fundamentais. O primeiro deles, a questão das 5 semanas. O segundo, a questão da hora-aula. Sem alterar esses pontos, a prefeitura não pode fazer isto por decreto. Segundo, se a prefeitura fizer isso por decreto, nós já temos praticamente ciência e certeza de que o decreto que for publicado pela Prefeitura Municipal vai ser um decreto que não está de acordo com as sentenças judiciais, que não está de acordo com o parecer 18 de 2012 do Conselho Nacional de Educação. Vai ser um decreto que fará o pagamento desses professores por meio da chamada minutagem, desconsiderando aquilo que é chamado hora-aula, desconsiderando a lei municipal que define que a hora do professor ela é de 50 minutos. Foi uma mudança na legislação feita pela prefeitura lá atrás, aprovada por essa casa, e que agora a prefeitura quer fazer malabarismos para pagar um valor menor do que aquilo que é merecido, daquilo que é justo aos nossos professores. A população está cansada. Os professores estão cansados. Essa Câmara também está cansada dessa enrolação, dessa falta de respeito. E nós não podemos mais aceitar essas condições. Nós não podemos mais aceitar que o errado, que o erro se perpetue. Eu estou falando aqui nessa tribuna sobre o tema após ter lido várias e várias sentenças judiciais, após ter lido os pareceres do Conselho Nacional de Educação, após ter destrinchado o orçamento municipal. E eu falo que nós não podemos aceitar o não pagamento do piso, assim como nós não podemos aceitar aquilo que a prefeitura quer entender e quer definir como piso, pois não é o correto. Nós não podemos aceitar retrocesso. Essa Câmara não pode ser a Câmara do retrocesso. Essa Câmara não pode ser a Câmara que permitiu o professor ganhar menos do que ele deveria. E eu tenho certeza que essa Câmara não será. Então, eu reafirmo o que disse na sessão anterior. Se vier para cá um decreto, para cá não, porque não precisa nem passar pelo Legislativo, ele simplesmente publica. Se for publicado um decreto onde seja feito o pagamento de forma ilegal, indevida, ou na contramão daquilo que vem sendo colocado na jurisprudência, que essa Câmara se levante, apresente um decreto legislativo, revogando esse absurdo, e mais do que isso, eu acho que o tempo da conversa, o tempo da tratativa já passou. Já passou, todos nós fizemos isso diversas e diversas vezes, e não só o vereador Caio, muitos outros vereadores aqui participaram de reuniões, participaram de conversas sobre isso, e a prefeitura insiste nesse posicionamento.
Hoje eu estou convencido de que o que é legal é o pagamento do professor por hora-aula, para que aquele professor que trabalha 40 aulas semanais receba R$ 4.420, que é o valor do piso do magistério, e os demais proporcionalmente, diferente do cálculo que a prefeitura está propondo. Não podemos aceitar isso. Por isso eu digo que se a prefeitura não começar a fazer o correto, que essa Câmara inicie os estudos para a abertura de uma comissão de inquérito pelo não cumprimento da lei, pelo não cumprimento de sentenças judiciais. E daí não vai ser só o piso, não. Tem várias. Podemos acrescentar o descumprimento da gestão democrática nas escolas, que desde 2017 já era para estar sendo cumprido e não está, mais uma lei. Acrescento também algo que foi estudado no final do ano passado, que a prefeitura, todo ano, no orçamento, deveria demonstrar a impossibilidade de não pagar e não conceder os benefícios de promoção aos professores por pós-graduação, por mestrado, por doutorado. Os benefícios estão congelados desde o senhor José Giacomini e pergunto aos vereadores, alguém aqui recebeu um demonstrativo de que não era possível pagar nesses anos de mandato? Nenhum. E a lei diz claramente que tem, ou seja, mais uma lei sendo descumprida. Então, chega de brincadeira, chega de desrespeito, seja conosco, seja com os professores. Isso não pode continuar. A prefeitura, ela não entende o piso do magistério como uma lei. Ela não entende o piso como uma lei que deve e precisa ser cumprida. E a prova disso é o orçamento. A pergunta que a prefeitura tem que fazer não é, depois do orçamento pronto e apresentado, se dá para pagar o piso. Essa possibilidade ela não existe. Essa pergunta ela não pode existir. O piso, assim como outras questões que são legais, elas devem orientar o orçamento. O orçamento tem que ser montado em cima do piso. E não o piso ser pago ou não em cima do orçamento. Está tudo errado. Esse é o grande erro. E nós não podemos mais ser coniventes com isso. Seja com o descumprimento da lei, seja com a proposta orçamentária que vem para essa casa, onde o piso não é contemplado. Nós temos responsabilidade também nisso, quando nós aprovamos orçamentos anuais que não contemplam o piso. E nós precisamos dar um basta nessa situação. Não dá mais. Os professores estão cansados. Isso prejudica o ensino. Hoje, olhando as contas da Prefeitura de 2020, que serão votadas esse ano por essa casa, o Tribunal de Contas questiona a Prefeitura, vereadora Dalva, que também bate bastante no assunto, sobre 3 pontos ali. Primeiro, psicólogo na rede escolar, assistente social na rede escolar e piso. Psicólogo e assistente, sabe o que ele fala? Que não tem, porque já tem no CRAS. Que não tem, porque já tem na rede de saúde. A prefeitura, se ela se sente confortável para tentar mascarar a situação para o Tribunal de Contas, eu sinto muito. Mas essa Câmara conhece a realidade. A gente não tem psicólogo nem para fazer o atendimento rotineiro da própria saúde. Assistente social, está faltando assistente social. Nós não temos assistente social no PA. E aí eles respondem isso? E sobre o piso, descaradamente eles respondem. A partir de julho de 2021, passou-se a pagar o piso. Mentira! O piso foi pago por 6 meses. Em janeiro de 2022, o piso deixou de ser pago. Então, meus amigos, minhas amigas, nós não podemos mais aceitar essa situação. Nós precisamos dar um basta na posição da Prefeitura Municipal de Jardinópolis. Isso é inaceitável. Justamente por isso, eu apresento um requerimento que está na pauta, questionando a Prefeitura. Qual a quantidade de ações judiciais que a Prefeitura responde em relação ao piso? Qual a quantidade de sentenças que são contabilizadas por meio de hora-aula, por meio de hora-relógio?
Até a data da apresentação deste requerimento, quantas sentenças judiciais a Prefeitura deixou de dar cumprimento referentes ao pagamento do piso? E pergunto, até a data de apresentação deste requerimento, qual o valor em multas já arbitrado contra a Prefeitura referente ao cumprimento de sentenças judiciais referentes ao piso? Por que essa pergunta? Porque se a Prefeitura estiver pagando multa por não cumprir a lei, isso tem nome. Isso é dano ao erário. E isso precisa ser estudado. Isso precisa ser verificado. Porque se confirmar que isso está gerando prejuízo aos cofres públicos, a Prefeitura, o prefeito precisam responder. Porque é o dinheiro da população que está sendo jogado fora. Está sendo jogado fora e não está sendo colocado devidamente onde deve ser colocado, que é no vencimento dos nossos professores. Então eu deixo esse questionamento e peço a atenção dos vereadores para isso, essa questão das multas, que isso é gravíssimo. E já peço também ao nosso jurídico que verifique essa situação da configuração dessas multas reiteradas, caso assim seja procedente, para que as providências sejam tomadas. Ainda em relação à educação, venho prestar contas aqui, em nome dos vereadores do grupo de trabalho que está acompanhando a merenda escolar, vereador Belo, vereador Sabá, vereador Gemeu e vereador Fofo. Nós realizamos já uma série de visitas, uma série de reuniões, e estamos encaminhando para a Prefeitura um relatório parcial, diagnosticando, elencando todos os problemas que foram apresentados, desde a questão da falta de alimentos, da quantidade, da qualidade, problemas de pagamento com o pessoal. Tudo isso está sendo notificado. A Prefeitura não poderá alegar depois que não sabia, não poderá alegar omissão e permitir que esse contrato se renove nessas condições precárias que estão. Por coincidência, antes do início da minha fala, eu recebi uma mensagem de uma professora, o vereador Kleber também recebeu uma outra mensagem. Hoje, na escola Nair, faltou alimento, faltou parte dos alimentos para as crianças no segundo recreio, né, ao que foi informado. Novidade? Nenhuma. Novidade para a Secretaria de Educação, para a Prefeitura? Nenhuma. Só que tudo isso agora vai para o papel e vai ser encaminhado. Nós não podemos brincar com a alimentação escolar, isso é coisa séria. Essa é a alimentação, esse é o prato de comida que muitos alunos vão ter no dia. E depois dali, ou não vão comer mais nada, ou vão comer alguma bobagem que não tem valor nutricional nenhum. Então é responsabilidade da Prefeitura e de toda a sociedade zelar pela alimentação nutritiva de qualidade para as nossas crianças. Isso é imprescindível e é esse o trabalho que o nosso grupo está desenvolvendo, daremos continuidade. Também estamos aqui apresentando uma série de requerimentos sobre o assunto, inclusive solicitando, vereador Sabá, que a Prefeitura encaminhe para essa casa o relatório de cada diretor de unidade escolar, alegando qual a situação da merenda, em relação a faltas, em relação à quantidade, porque nós, vereadores, fazemos as fiscalizações, mas nós não estamos lá no cotidiano. Quem está é o diretor, é o gestor. Então, eu espero que o gestor se comprometa com a alimentação dessas crianças, os professores que estiverem assistindo isso também e sabem das coisas que estão erradas, procure o seu diretor, cobre o seu diretor para que faça esse relatório de forma participativa, porque nós queremos saber o que está acontecendo no chão da escola. Por fim, senhor presidente, eu comento brevemente um requerimento, que é um requerimento de todos nós, de todos os vereadores aqui, questionando a Prefeitura em relação aos critérios a serem utilizados nessa aplicação da lei do IPTU, que não foi publicada ainda. Nós queremos saber, para que possamos tomar medidas legislativas para aprimorar, para reduzir o prejuízo que a Prefeitura criaria no bolso do munícipe, criaria no bolso do cidadão, nós queremos saber o que é o imóvel precário, o que é o imóvel popular, o que é o imóvel médio, luxo, fino. Onde estão esses critérios? Nós precisamos ter essas informações
e há um compromisso dessa casa, eu não falo só por mim, falo pelos vereadores, pelos demais vereadores, que nós não aceitaremos aumentos abusivos de IPTU, não aceitaremos que esse projeto siga em frente da forma como está. Obrigado, senhor presidente.